Bom, a varíola foi uma doença infecciosa causada por duas cepas do vírus da varíola maior e varíola menor. O último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial de Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980. Já o risco de morte após contrair a doença era cerca de 30%, sendo mais superior nos bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns eram a extensa cicatrização da pele e a cegueira. Já os sintomas iniciais, e também mais comuns, da varíola eram a febre e os vômitos. Aos sintomas iniciais, conforme os dias, começava a formação de úlceras na boca e erupções cutâneas na pele. Depois de alguns dias, as erupções cutâneas evoluíam para bolhas características, repletas de líquido e com uma depressão ao centro. Em um determinado momento, as bolhas ganhavam crostas e desprendiam-se, deixando cicatrizes na pele. A doença podia ser transmitida entre pessoas ou através de objetos contaminados. E a prevenção feita contra a varíola era a vacina. Nos casos em que a doença já tinha sido contraída, podiam ser usados alguns antivirais. Em 1798, Edward Jenner descobriu que a vacinação era capaz de prevenir a varíola. Em 1967, a Organização Mundial da Saúde intensificou as medidas para erradicar a doença. A varíola é uma das doenças infecciosas erradicadas até a data, a par da peste bovina, erradicada em 2011. Em 1789, Edward Jenner observou que as vacas tinham feridas iguais provocadas pela varíola que atacava humanos. Os animais tinham uma versão mais leve da doença, a bovina, ou bexiga vacum. Em maio de 1796, resolveu pôr à prova a sabedoria popular, que dizia que quem lidava com o gado não contraía a varíola. Ao observar que as mulheres responsáveis pela ordenha, quando expostas ao vírus bovino, tinham uma versão mais suave da doença, então ele conduziu sua primeira experiência com James Phipps, um menino de 8 anos. Jenner inoculou James usando pus das bolhas das mãos de Sarah Nelms, uma leiteira que adquiriu a varíola bovina através do contato com o gado. O menino teve um pouco de febre e algumas lesões, mas não desenvolvendo a infecção da varíola completa. Tendo uma recuperação rápida, a partir daí, Jenner pegou o líquido da ferida de outro paciente com varíola e novamente expôs o garoto ao material. Semanas depois, James não desenvolveu varíola. Estava descoberta assim a propriedade de imunização. Phipps foi o 17º caso descrito no primeiro artigo de Jenner sobre a vacinação. No ano seguinte, ele relatou a sua experiência à Academia de Ciências do Reino Unido, mas as provas que ele apresentou foram consideradas insuficientes. Ele realizou então novas inoculações em outras crianças, inclusive no seu próprio filho. Em 1798, o trabalho foi reconhecido e publicado. No entanto, os seus críticos procuravam ridicularizá-lo, denunciando como repulsivo o processo de infectar gente com material colhido de animais. Mas as vantagens da vacinação, porém, se tornaram evidentes, criando imunidade à varíola humana, uma das doenças epidêmicas mais mortais da humanidade. A varíola só seria erradicada na década de 1980, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Edward Jenner foi capaz de descobrir a vacina para essa doença que tanto matava naquela época. Edward Jenner era filho de um vigário anglicano, era o 8º entre seus 9 irmãos, tendo recebido uma rígida educação. Aos 14 anos, se tornou aprendiz de cirurgião do seu povoado em Natal. Mais tarde, estudou em Londres. Em 1772, voltou para Berkeley, dedicando-se à medicina. Nesta localidade,
seria conhecido pela invenção contra a varíola. Em 1979, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola como uma doença erradicada. Isso deveu, sobretudo, aos esforços coordenados da saúde pública, sendo que, indubitavelmente, a vacina foi um componente essencial. Apesar de a doença ser declarada erradicada, algumas amostras de pus contaminado com o vírus causador da mesma são mantidas em laboratórios no Centro de Controle de Prevenção de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos, e no Centro Estadual de Pesquisa em Virologia e Biotecnologia Vector, em Rostovo, na Rússia. Uma coisa também interessante de se falar é que a origem da varíola é meio que desconhecida, porque os primeiros relatos aconteceram na era cristã, mas tem muitas pessoas que falam que foi por volta do século III e pessoas que falam que foi por volta do século IV. Mas a doença se tornou mais evidente e concentrada no surgimento de grandes cidades, como nos rios Nilo, no Egito, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e Ganges, na Índia, Amarelo e Vermelho, na China. E antes desse período, acredita-se que a doença provavelmente ocorria de forma esporádica, devido ao número de habitantes na cidade.